Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Então, na aula de hoje, vamos perceber aí um pouco sobre as diferenças entre fato e opinião, tá bom? Então, a nossa conversa vai ser sobre isso. Então, vamos lá no dicionário. Lembra que eu disse que tem um dicionário online? Quando nós tivemos aí com dúvidas em algum termo, em alguma palavra, né? No caso aí, no verbete. Vamos lá no dicionário. O bom mesmo é o físico, a gente ter o dicionário físico em casa, folheá-lo. Mas na internet também tem, além do Google, que a gente usa muito, né? Os dicionários, no caso esse aqui, é o Leco Digital. Então, eu coloquei ali a palavrinha fato e apareceu alguns significados, ó. É caso, sucesso, ato, coisa ou ação feita, acontecimento, aquilo de que se trata, acontecimento ou coisa cuja veracidade é reconhecida, obra, ação que realmente se praticou. Então, é um ato, um fato, uma realidade. Ó, ato, feito, acontecimento, evento, circunstância. Resumindo, a realidade, a verdade, é um fato. Coloquei também a palavra opinião. Ó. Maneira de opinar, parecer emitido ou manifestado, voto dado sobre um certo assunto, parecer particular, sentimento que se tem acerca de uma coisa. Então, aí é o seu ponto de vista. O que se pensa a respeito de algo, um parecer, uma avaliação, um juízo favorável, um ponto de vista, uma afirmação, uma hipótese, uma ideia, uma tese também, né? Então, temos aqui o texto 1. Cajá, benefícios da fruta que você precisa conhecer. De sabor doce, levemente ácido, o cajá é uma fruta muito encontrada nas regiões norte e nordeste do Brasil, mas que é nativa da Polinésia. Também chamado de cajamanga, cajamirim, cajá redondo e cajazinha, é muito querido no país, especialmente por sua versatilidade. Pode ser consumido de diversas maneiras e suas propriedades são riquíssimas para a saúde. Lotada de fibras, vitaminas, em especial a vitamina C e minerais importantes, a fruta é excelente para o organismo. Então, quando eu trago aí, né, essa notícia, apresento para vocês, eu estou, no caso, Natália Lopes ali, em 2020, ela aí está trabalhando com um fato, realmente uma realidade. Eu não posso fazer uma reportagem, ou uma notícia, ou qualquer texto jornalístico, sem ter essa característica principal, né, da veracidade do que eu estou falando. Então, é um fato. Muito bem. Agora, quando eu digo, ó, eu não gosto de cajá, ou a minha fruta preferida é a laranja. E aí? Então, nesse caso aqui, é uma opinião que eu estou trazendo aí, quando eu falo essas frases, né? Vamos para o texto 2. Tem por título O Velho, o Menino e o Burro. É uma história bastante conhecida, essa narrativa. Já foi adaptada, né, por vários escritores. Então, vamos lá. Um velho e um menino iniciaram uma viagem. Como o trecho era meio longo, eles arrumaram um burrinho, um pequeno jumento que serviria de animal de montaria para eles. Começada a viagem, assim que se colocaram na estrada, os dois montaram no burro e saíram estrada fora. Quando passaram por um vilarejo, escutaram os murmúrios do povo. Onde se viu duas pessoas sacrificando um pobre burrinho, as autoridades deviam tomar alguma providência. O velho fez descer o menino e continuou ele em cima da montaria. Mais adiante, um grupo de pessoas que os viu passar exclamou: Vejam só, o velho na mordomia e o coitado do garotinho andando a pé, isso devia ser proibido. Chateado com os comentários, o idoso trocou. Colocou o garoto sobre o burro e seguiu ele a pé. Logo depois, outras pessoas criticaram. Imaginem um velho viajando a pé e um garotinho que poderia ir a pé em cima da montaria. Isso é uma falta de sensibilidade. Indignado com as críticas,
o velho decidiu que os dois iriam a pé, puxando o animal pela corda. De novo, em outro povoado, mais contestações. Mas o que é isto? 2 pessoas indo a pé, um velho e uma criança, e o burro descansando, sem carregar ninguém. O animal é para trabalhar e carregar carga, e não para essa moleza. O velho se desesperou, pois não sabia mais o que fazer. Se andasse ele sobre o burro, falavam. Se deixasse o garoto montar, vinham críticas. Os dois em cima da montaria, então nem pensar. O que fazer? Desorientado, o homem tomou uma medida radical. Ele e o menino tomaram o burro nas costas e seguiram viagem. Logo ali adiante, sabe o que eles escutaram? Esses aí estão loucos. Ao invés do burro carregá-los, eles que levam o animal. Que loucura! Então, pessoal, com esse texto a gente observou o quê? Que a realidade pode ser um fato está ali. Só que esse fato, quando é apresentado às pessoas, as pessoas podem interpretá-lo de maneira diferente, emitindo aí as suas opiniões. Então, o velho e o menino aí desesperado, tentando agradar a todo mundo. Então, eles nunca iam conseguir agradar a todas essas opiniões. Então, vamos lá. Fato e opinião podem estar juntos em um mesmo texto. Em geral, é o que mais acontece. Então, o fato nessa narrativa diz respeito a um acontecimento. Aliás, o fato na narrativa, em toda narrativa, diz respeito a um acontecimento, seja do mundo real ou ficção. Porque nessa narrativa que nós lemos, ela é do mundo da ficção. Muitas pessoas chamam de fábula, eu prefiro chamar de conto, porque quem se manifestou ali, em momento nenhum, foram os animais, sim as pessoas que estavam ali, né? Mas tem alguns autores que chamam de fábula, mas ela também pode ser um conto, mas resumindo, é uma narrativa. Então, fato, né? E opinião. Então, vamos analisar aqui um pouco desse conto, relacionando aí o fato e a opinião. Então, temos aqui essa cena de uma pessoa ali criticando, Então, quando os dois estavam ali no burro, no animal. Então, o fato foi esse. Estavam os dois indo no burro, o fato. Mas a opinião sobre o fato, quando a pessoa fala 2 pessoas sacrificando um pobre burrinho, era isso que estava acontecendo? Eles estavam sacrificando, maltratando esse burrinho? Né? Não foi bem assim. Então, é a opinião dessa pessoa sobre o fato. Outra cena aqui, Então, tá lá os dois, onde o senhor, né, coloca o garotinho no animal. E aí a opinião. Um garotinho que poderia ir a pé em cima da montaria, isso é uma falta de sensibilidade. Mas aí não sabiam eles, né? Que eles já tinham sido ali criticados antes. Então o garoto não estava aí com falta de sensibilidade. Outro fato. Quando os dois colocaram ali o burro nas costas. Esses aí estão loucos. Ao invés do burro carregá-los, eles que levam o animal. Que loucura. Então, vamos agora para esse texto, o texto 3, que tem por título Barulho na Vizinhança. Acordei pela manhã com o barulho dos meus vizinhos. São sempre muito discretos, mas hoje fizeram uma barulheira incomum. Moro no 2º andar de um prédio. Um coqueiro já chegou à altura da minha janela e em sua palma 2 rolinhas residem há algum tempo. São eles os meus vizinhos buliçosos. Logo eles que são habitualmente silentes, ronronam durante a manhã e por volta do meio-dia arremedam um fogo apagor, que enche o ar de preguiça e melancolia. Durante o resto do dia, permanecem mergulhados num silêncio monacal. Da minha janela não dá para saber qual o motivo de tanto alvoroço. Será algum gato que se aproxima? Ou o nascimento dos filhotes? Ou um natural azedume do arrebol? Eu destaquei essas palavras também, porque pode ser que vocês também não saibam aí o significado, para que vocês possam pesquisar aí no dicionário, tá bom? Então, no texto, há uma opinião do narrador no seguinte trecho. Acordei pela manhã com o barulho dos meus vizinhos.
Então, o narrador fala isso aí, ele está emitindo um fato ou uma opinião. Acordei pela manhã com o barulho dos meus vizinhos. Então, a gente percebe que é um fato. Realmente isso aconteceu, né? Letra B. Moro no segundo andar de um prédio. Um fato. Que enche o ar de preguiça e melancolia. E aí, será que é fato ou opinião? Um coqueiro já chegou à altura da minha janela. Então, ó, opinião vai ser a letra C, que enche o ar de preguiça e melancolia, mas, nesse caso, é na visão dessa pessoa. Outra pessoa pode olhar para aquele coqueiro todo, não enxergar os passarinhos como vizinhos, não perceber aquele silêncio que transmitia tantas coisas boas, não notar essa diferença de um dia para o outro, onde eles costumavam sempre ficar em silêncio e agora estava aquela barulheira toda. Então, vai depender muito da pessoa que está vivendo aquilo. Nesse caso aí, é uma opinião. Preste bastante atenção e diga se a frase é uma opinião ou um fato. Então, quando eu digo, a minha matéria preferida é língua portuguesa, é um fato ou uma opinião? Na verdade, é uma opinião. Para mim, né, a língua portuguesa é minha matéria preferida, mas para outra pessoa pode não ser. Quando eu digo, o meu nome é Samara, então, estamos aí diante de um fato. Abril é o mês que mais gosto, na minha opinião também, né? Sexta-feira é o melhor dia da semana. É uma opinião, mas poderia ser um fato, né, minha gente? Porque quem não gosta da sexta-feira? Sextou. O projeto Vitória Ensina em Casa foi lançado no dia 12 de abril de 2021. Vai fazer mais de um ano que esse projeto maravilhoso foi lançado. Então, aí é um fato, né? Maria não gosta de uva. Uma opinião. Nossa escola está situada no município de Vitória de Santo Antão. Fato, né? Estudar é muito importante.